Podemos começar. Bom dia a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. E hoje temos mais uma sessão do nosso seminário de História Moderna da Grécia. E vamos falar da economia e das finanças da Grécia para o período de 1928 e 1932. Que foi o último, que corresponde ao último mandato, né? Com o primeiro-ministro do senhor Venizelos, né? E foi um período muito interessante, como nós podemos ver, né? Nós vamos ver e debater todas as nuances, né, que levaram a Grécia para um default em 1932, mais um default, né? Bom, qual é a agenda? A agenda de hoje vai iniciar com recapitulando o que nós discutimos, analisamos no último seminário econômico que a gente teve, né, sobre da Grécia naquele período, dos 4 anos que antecederam esse período, né, que foi de 24 a 28, né, onde nós caracterizamos aquele grave desequilíbrio financeiro, né, causado primariamente pelo grande debacle daquela expedição grega na Ásia Menor, né, a grande catástrofe. Todo aquele período militar de guerra, né, gerou uma crise econômica sem precedentes, né? Eu vou fazer uma pequena recapitulação, né, da fase final desse desequilíbrio financeiro. Depois nós vamos falar do Plano de Estabilização Econômica de 27, né, capitaneado pela Liga das Nações, uma comissão específica, né, da Liga das Nações, que impõe condições, né, para que um novo empréstimo de grandes proporções seja, então, concedido à Grécia. Vamos falar, então, da política econômica de Venizelos, né, que vence as eleições, como nós já vimos isso, né, quando nas outras sessões anteriores nós falamos da volta do Venizelos, mas não falamos em detalhes da política econômica de Venizelos, que é uma política econômica muito interessante, muito ativa, com um grande programa de investimentos, né? E algo que é pouco conhecido na história econômica grega foi o embate que esse governo teve que enfrentar entre o recém-criado Banco Central da Grécia, chamado como Banco, né, conhecido como Banco da Grécia, Bank of Greece, né, e o Banco Nacional da Grécia, que seria o equivalente de um Banco do Brasil, que antes da fundação do Banco Central tinha funções, né, que são típicas de Banco Central. Então, houve ali um problema político, né, gerado pelo confronto dessas duas instituições e que teve consequências bastante ruins, né, negativas, num momento bastante delicado econômico, né, como nós vamos ver em detalhes um pouquinho mais à frente. E, como resultante disso tudo, né, nós tivemos a crise cambial que se gerou em função principalmente da crise de 29, não só, quer dizer, a crise de 29 foi algo que dispara todo um processo, mas a forte dependência grega em termos de funding internacional, a necessidade crescente de captações externas, tornou a Grécia refém, né, e bastante suscetível a uma crise cambial. E aí não havia outra escapatória senão a moratória de 1932. Isso tudo nós vamos ver com bastante detalhe. Bom, vamos começar então
o grave desequilíbrio financeiro. Se alguém tiver qualquer dúvida, fiquem à vontade, né? Fiquem à vontade para perguntar, me interromper, uma vez que isso pode ilustrar e tirar dúvidas de outras pessoas também. Vamos lá. Bom, o governo helênico, em função de todos os gastos militares, né, e um processo de emissão, né, tanto de dívida local quanto de papel moeda, para o financiamento da guerra, entra num processo de desequilíbrio financeiro bastante grande, né? Apesar de várias tentativas de estabilizar as finanças por meio durante os governos militares, né, de 25 e 27, as tentativas não são bem sucedidas, né? Então, há várias tentativas para a obtenção de recursos adicionais, né? Mas isso não resolve o problema. O dracma continua se depreciando, né? O custo de vida aumenta em função das pressões inflacionárias, enfim. E para complicar ainda mais a situação, nós temos incidentes, né, na fronteira com a Bulgária, que acabam criando outros problemas internacionais. O governo, como nós já vimos, se dispõe com um comitê de resettlement, né, de reassentamento das Ligas das Nações, se dispõe também com a Grã-Bretanha no processo de negociação das dívidas herdadas, né, do período anterior, né? Então, tanto politicamente como economicamente, em termos também das relações no âmbito internacional, a situação grega é bastante delicada. Lentamente, os passivos de guerra, né, são negociados, né, vão avançando, né. Esse era um ponto em que tanto a Grécia como a Grã-Bretanha estavam envolvidos diretamente nesse processo. Isso vai avançando. No final, uma boa negociação é alcançada, mas isso leva um certo tempo. E, dada essa situação difícil, uma comissão de experts da Liga das Nações conclui que a Grécia precisa de um tratamento mais abrangente, né, da situação econômica, né, e que, mais uma vez, um novo empréstimo, né, de grandes proporções seria necessário, juntamente com uma política de estabilização econômica. Então, seriam dois grandes eixos, né? Do primeiro, uma política abrangente de estabilização econômica, e o segundo eixo dessa ação seria a concessão de mais um novo empréstimo, né? De uma certa forma, seria patrocinado pela Liga das Nações, né? Com uma série de condições, termos e condições, né, que seriam impostas à Grécia. Bom, essa situação não é nova, né? O que nós temos visto é toda uma sequência, né, desde a Guerra da Independência, em que nós temos os ciclos, né, de empréstimos que são concedidos, né, um momento de expansão, de novo, em função desse acúmulo, né, e de déficit em conta corrente e crises cambiais. Nós temos defaults que são que a Grécia acaba recorrendo a defaults, e esse é mais um desses ciclos, né? Essa dependência, né, de capitais internacionais, ela é algo constante, né,
desde o início do processo de independência. Mas o ponto positivo disso tudo é que, em alguns desses empréstimos, nós temos grandes investimentos, e outros não, né? Mas esse é o caso em que nós vamos demonstrar que houve um grande programa de investimentos que foi implementado, não na sua plenitude, porque como faltaram recursos, né? Mas era um projeto, era um programa de investimentos bastante ambicioso. E como vocês sabem também, toda aquela questão política, né, que se gerou durante a guerra de 19, 20, né, a expedição, durante a expedição grega na Anatólia, toda aquela troca de governo gerou uma interrupção, né, do fluxo de financiamento, né, das grandes potências, né? O novo governo, como a gente já viu isso várias vezes, era um governo que não tinha boas relações, né? O governo vencedor, né, com o grupo das nações aliadas, né? Tanto que a primeira reação das grandes potências foi cortar as linhas de crédito. E isso gerou, como você sabe, uma grande bola de neve. Mas, enfim, isso a título de recapitulação, né? Bom, aqui vocês têm um quadro desse desequilíbrio financeiro. Vejam a expansão, né, dos gastos governamentais, né, que começam em 20 e em 100, isso é um número índice, né, e que duplicam em 23 e depois duplicam novamente em 26, 27, né, 26 mais do que duplicam, né? Então, da mesma forma, o custo de vida vai aumentando e o câmbio, né, a dracma vai se desvalorizando, né? Ou seja, o valor da libra esterlina é multiplicado por 10, basicamente, em 27, né? Nós temos aí um claro quadro, né, de desequilíbrio financeiro. Esses gastos governamentais são, em grande parte, financiados por um agressivo programa de emissão, né, interna, né? E vocês têm aí as emissões, né? E basicamente tudo isso, os proventos, né, dessas emissões em milhões de dracmas, você tem aí 3 bilhões e 400 milhões de dracmas que foram emitidos basicamente em 3 anos, né? E grande parte desses recursos foram utilizados para financiar as necessidades do Estado grego. Um outro indício, sintoma de uma crise cambial é o desenvolvimento, né, é a dinâmica das reservas internacionais. Então, vocês podem notar que as reservas metálicas, né, ou seja, as reservas metálicas são basicamente ouro, né, e moedas conversíveis, né, em ouro, elas representam, no final de 23, somente 9% do total de moeda em circulação, o que realmente vamos dizer assim, é o combustível, né, de um grande processo inflacionário, né? Isso está representado abaixo, né, pela evolução dos índices de custo de vida, como vocês podem ver no quadro abaixo. Então, há uma perda de reservas, né, uma perda de reservas vis-à-vis um aumento muito grande, né,
do meio circulante. Bom, isso classicamente é conhecido como... veja, isso é basicamente o que tem acontecido hoje na Argentina, né? Só apenas para fazer um paralelo. Inclusive, isso aqui é um parênteses que eu vou abrir agora. A história econômica argentina é muito parecida com a história econômica da Grécia. Talvez valha até um exercício, né, de história comparativa econômica, em que, porque são países que recursivamente têm, ao longo da sua história, demonstrado episódios, né, de crises cambiais. E, basicamente, os sintomas, né, apresentados são muito semelhantes. Talvez isso valha uma palestra mais à frente. A Grécia resolve esse problema, historicamente, abrindo mão de sua moeda, né? E a Argentina está muito próxima de fazer isso. Ela está basicamente dolarizada. Bom, mas isso... Vamos fechar o parênteses e voltar aqui à Grécia. Qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade. Bom, vamos lá. Então, vejam, aquele período, o período da guerra, né, de 19 a 23, é um período em que nós temos, mais uma vez, demonstrado aqui no quadro, um grande aumento das despesas, né? Um grande aumento das despesas e, portanto, um déficit, né? Um déficit primário, né? Que está aí demonstrado, né? Bastante pesado. Com o plano, né? Bastante significativo, com o plano de estabilização econômica implementado, que se inicia em 27, nós já temos em 27 um primeiro superávit. Vejam vocês, né? Em termos, um superávit de 1 bilhão de dracmas, aproximadamente. E, efetivamente, o plano começa a apresentar bons resultados nos seus primeiros anos. Tá? E aqui temos mais um quadro que mostra a entrada e saída de moeda, né? De câmbio, né? As entradas cambiais, né? As entradas são representadas por empréstimos, né? E as saídas pelo serviço dessa dívida, né? Seja amortização ou pagamento de juros. Interessante notar que essa conta é sempre deficitária, né? Apenas só entre 29 e 30, no ano que começa em meados de 29 e termina em meados de 30, somente nesse ano nós tivemos um superávit neste processo, né? Ou seja, entraram 8 bilhões e 700 milhões de dracmas e saíram 3. Todos os outros anos nós tivemos déficit, que acumulou nesse período um déficit de 6 bilhões e 400 milhões de dracmas. Né? E déficit de fluxo cambial, né? Em termos de dívida, né? Fluxo cambial relacionado a recebimento de entradas de empréstimo, pagamento de juros e amortizações. Bom, esse déficit deveria ser financiado por exportações, o que obviamente não é o caso, as exportações gregas não têm essa capacidade, né? Ou por investimento direto, que também não é o caso, né? Então, veja, há um crônico processo de geração de déficit cambial, né, de déficit
financeiro, né, em moeda forte, e isso, na maioria dos casos, leva à exaustão das reservas, né? Que foi exatamente o que aconteceu, e isso nós vamos ilustrar aqui esse percurso, né? Bom, vamos falar um pouco do Plano de Estabilização Econômica de 27. Bom, esse plano surge com o Protocolo de Genebra, né? Um protocolo assinado em setembro de 27, né? Patrocinado pela Liga das Nações. E o que ele propõe? Obviamente, o que todo plano de estabilização econômica, né? Todo e qualquer plano, em qualquer época, desde da época do Império Romano, né? Que foi as reformas de Diocleciano, né? Ele propõe, ou impõe, melhor, um forte ajuste fiscal. Então, ele impõe a geração de um superávit primário, né? A manutenção, e para isso, impõe também que as despesas anuais do governo grego se estabilizem para os 3 próximos anos, 27, 28 e 29, em 9 bilhões de dracmas, e um reporte trimestral, também imposto, ao Comitê Financeiro da Liga das Nações, da evolução das contas, né? Das contas, né? Econômicas, né? Do governo grego, ou das contas, melhor dizendo, financeiras, né? Do governo grego. Então, há um acompanhamento que é imposto, e uma série de exigências com relação a um ajuste fiscal. Essa era a condição que foi colocada para que um novo empréstimo, agora patrocinado pela Liga das Nações, fosse, então, concedido, né, à Grécia. Outra exigência muito importante, e essa gera um grande problema para o governo. Inicialmente gera um grande problema, mas no final acaba se tornando até uma solução quando ela é efetivamente implementada. Nós tivemos um problema na implementação dessa outra exigência, foi uma reforma bancária, né? Tivemos também um programa de estabilização do dracma. Na questão da reforma bancária, exigiu-se, então, a criação de um Banco Central independente, que era algo, hoje nos parece óbvio, mas não tão disseminado assim em 27. Né? Era uma ideia moderna. Por exemplo, o nosso Banco Central, ele só surge nos anos 60, se eu não me engano, aqui, se estiver enganado alguém, por favor, me corrija, porque o Banco do Brasil tinha as funções que eram antes, né, que eram típicas do Banco Central. Poder de emissão, poder de ser custodiante das reservas, etc., etc. Isto, obviamente, gera problemas, né, conflitos de interesse, e o Comitê Financeiro da Liga das Nações, de uma forma muito acertada, exige, então, a criação de um Banco Central Independente, que é chamado de Bank of Greece. Nós vamos representar pela sigla BG. Trapeza Tiselados. Né? Com relação à estabilização da moeda, mais uma vez, então, voltamos à convertibilidade, ao padrão ouro. O plano de estabilização prevê agora o retorno à convertibilidade. Porque com todas essas medidas, ou seja, quais seriam? A emissão de um grande empréstimo internacional em libras esterlinas, o que traria, então, grande aporte às reservas internacionais. A geração, um forte ajuste fiscal, com geração de superávites primários.
Uma reforma bancária que teria, além da criação do Banco Central Independente, uma série de outras medidas que nós vamos ver um pouco mais à frente. E a adoção de um novo sistema de contabilidade pública, com união dos orçamentos e centralização dos fluxos financeiros públicos, todas essas medidas estabilizariam, então, financeiramente o dracma, permitindo, então, a volta do padrão ouro, o que ofereceria, então, segurança e poria fim à especulação financeira e à fuga de capitais. Então, essa era a grande ideia. Na sua essência, esse é um plano bem desenhado, é um plano bem ortodoxo, que teria tudo para dar certo, se não fosse os imprevistos e as complicações políticas, né, que a implementação desse plano traria, né, em todo o cenário internacional, que, como nós sabemos, né, não foi muito não foi muito gentil, né, não foi muito hospitaleiro, né, depois de 29. Né? Bom, então esse era o grande plano de estabilização econômica de 27, né? Uma reforma geral, né? Tanto no que diz respeito ao sistema bancário, até como a contabilidade pública, as contas nacionais eram apresentadas, toda uma união de orçamentos e centralização dos fluxos financeiros públicos. Isso no Brasil nós só fizemos recentemente, né? Então, era algo moderno, ambicioso e bem desenhado. Bom, com relação ao empréstimo, nós temos emissão de títulos, né, para empréstimo que foi chamado de estabilização. O valor nominal dos títulos era de 7,5 milhões de libras esterlinas, né? Mas que, na verdade, tirando todos os custos, comissões e descontos, a Grécia só recebeu 6,5 milhões de libras, como sempre, né? Mas que ainda era um montante bem razoável. O prazo era um empréstimo de 40 anos, né? E os juros efetivos, né, de 7% ao ano. Acho que está faltando uma porcentagem aqui, 7% ao ano. Muito bem. Isso foi colocado, né? Ele foi distribuído principalmente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, sendo que Grã-Bretanha ficou com 44,5% da emissão. Investidores, né, americanos ficaram com 41% da emissão. Então, basicamente, distribuindo entre investidores ingleses e americanos, e o restante sendo dividido entre investidores, né? Foi colocado publicamente uma emissão típica, né, de bônus, né, dividido entre Itália, Suécia e Suíça. E o empréstimo foi recebido com euforia, né, pelo retorno da Grécia aos fluxos internacionais financeiros, né? Foi recebido com grande euforia. Bom, como todo começo, né, foi um começo auspicioso. Jorge. Pois não. Opa! Bom dia. Olá, Tingas. Só para fazer uma observação, né? Há 100 anos atrás, a situação é realmente, como você colocou, uma situação típica, né, da Grécia, de crises financeiras e de ter bailouts, né? Isso, exatamente. Só para chamar e a formatação de todo esse processo financeiro, tanto naquela época como nos dias atuais, no mundo todo é bastante semelhante, né? Perfeitamente.
É, é como, exatamente, são ondas e ciclos de crise cambial e resgates, né, e bailouts feitos pelas grandes potências até que a Grécia abre mão de sua moeda, né? E aqueles que não tiveram ainda a chance de serem resgatados ou por alguma né, uma moeda forte, né, como foi o caso da Grécia, passam ainda por essa situação de go bust and go bust, né, como é o caso da Argentina. Perfeitamente. E mais uma última observação, né? Tanto naquela época como agora, você cita aí as participações dos países que apoiam e tudo mais, e a dependência grega também, não só financeira, como nós sabemos hoje com o novo incidente com a Turquia, geopolítica continua a mesma, né? Só isso. Esse é um assunto, exato, esse é um assunto interessante, inclusive, bom, podemos até falar sobre isso mais à frente, que é um momento muito delicado atual, a retórica turca parece que extrapolou todos os limites e a temperatura no Egeu alcançou níveis que a gente nunca viu antes, né? Agora, digo, recentemente, né? Então, só que hoje, como você falou, né, a proteção que a rede, né, a rede de proteção grega, ela está muito mais ela está muito mais estreita. A Grécia está muito mais estreitamente ligada aos seus aliados do que há 100 anos atrás, né? Mas, enfim, isso é um outro assunto, né, que a gente pode enveredar mais à frente. Bom, vamos falar da política econômica de Venizelos, ou seja, se Venizelos consegue, então, chega ao governo e encontra os cofres cheios, né? O que leva, então, qual é o projeto econômico do Venizelos, né? Bom, ele é eleito primeiro-ministro em julho de 28, né? E ele, em termos econômicos, imprime um programa de investimentos em infraestrutura, modernização e ações muito interessantes de autossuficiência econômica, principalmente na agricultura. Grande parte dos investimentos em infraestrutura são investimentos de drenagem dos vales do Struma e de regiões da Tessália, aumentando a área dedicada à agricultura, né, para a produção de alimentos, né? Então, essas obras de drenagem são grandes obras de drenagem que consomem um grande volume de recursos, né? Também é um programa de construção de estradas. Parece que nesse programa de construção de estradas nós temos mais de 15 mil trabalhadores empregados. Temos incentivos à produção de cereais, algodão, olivas, etc., uma série de alimentos, né? Então, é um programa bem ambicioso, que, obviamente, demanda o consumo, né, de grandes volumes de recursos financeiros. Também, Venizelos cria o Banco Agrícola na Grécia, né? Esse Banco Agrícola ele é totalmente dedicado a financiamentos para a produção agrícola. Ele cria isso em 29. E também é mais um polo de conflito no sistema bancário, né? Por quê? Porque quem tinha essas funções era Ethnikki Trapeza Tselados, né? Que é o Banco Nacional da Grécia, que vai abrindo mão de algumas carteiras. Algumas carteiras vão para o Banco Central e outras carteiras vão para esse Banco Agrícola. Há aí um sério problema político
nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos um programa de construção de escolas, parece que 2.000 escolas foram construídas através do empréstimo sueco, de 1 milhão de libras esterlinas. Temos o incentivo à indústria e ao comércio, com projetos de geração de energia elétrica, investimentos no setor têxtil e construção civil, e uma política declarada, né, de substituição de importações. Veja, esse programa é um programa típico de desenvolvimento industrial, de autossuficiência e de substituição de importações, como nós aqui tivemos no passado. Né? E todos esses programas, né, evidentemente, uma grande parte desse programa depende de investimentos públicos, né, de investimentos governamentais, que vão demandar não somente o uso daquele grande empréstimo que foi feito em 27, mas novos empréstimos. Só que nós estamos entrando numa época de grave crise financeira internacional. Os projetos de infraestrutura de Venizelos necessitam de novos empréstimos, como eu acabei de falar, que totalizam 22 milhões de libras esterlinas. Só que o governo de Venizelos consegue, no seu mandato, financiar somente 11 milhões de libras esterlinas, além daqueles 7 ou 6,5, né, líquidos, né, que vem do empréstimo de estabilização de 27. Então, nós temos um primeiro empréstimo de 4 milhões de libras, que é basicamente dedicado às obras de drenagem, né? Nós temos aquele empréstimo de 1 milhão que vai para as escolas, temos um segundo empréstimo para infraestrutura de 4,6 milhões e o último empréstimo de 1,4 milhões de libras para outros projetos, né? Totalizando esse 11 milhões de libras, e estamos aí um déficit de mais 11 milhões. Ou seja, ele só consegue levantar recursos para financiar 50% das suas necessidades. Bom, o que também não é nada de novo, né? Os projetos do Venizelos sempre foram grandes projetos de investimento e sempre esbarram na questão do financiamento. Né? Isso ocorre também naquele seu primeiro mandato. Bom, e agora vamos analisar aquela questão do conflito entre o Banco da Grécia, né, Trapeza de Selados, e o Banco Nacional da Grécia, Ethniki Trapeza de Selados, que é um conflito que também gera graves problemas. Né? Por quê? Porque o Banco Nacional da Grécia se posiciona contra a centralização dos fundos públicos, porque essa centralização dos fundos públicos levaria esse caixa para o Banco da Grécia. E o protocolo de Genebra, em 27, deu um prazo máximo de 2 anos para essa transferência de todas as contas públicas do Banco Nacional da Grécia para o Banco da Grécia. O Banco Nacional da Grécia insiste em manter seus privilégios também de emissão, ou seja, o Banco Nacional da Grécia insiste em continuar emitindo papel moeda e ser depositário dos depósitos em ouro e das reservas, o que é tarefa clara e explícita, né, de um banco central. Da mesma forma com que ele também resiste em ceder a sua carteira rural ao novo Banco Agrícola. Assim mesmo, o Banco Agrícola da Grécia, representado aqui pela sigla ABG, né? Agricultural Bank of Greece, nos seus primeiros 2 anos concede 1,3 bilhão de empréstimos rurais. Né? Esses empréstimos rurais vêm também, eles são necessários, pois com a drenagem, né,
daquelas terras, daquelas regiões, né? Então, e com a reforma agrária, né? Aquele processo de assentamento das populações vindas da Anatólia e da conquista de novos territórios ao norte, né? Todo esse programa de assentamento gera, então, uma grande demanda, né? De financiamento agrícola em função dessa nova disponibilidade de terra arável, né? De terra produtiva, né? Muito bem. Agora, o que o Banco Central devia fazer? Era enfrentar, né, os interesses desses bancos comerciais, impor a sua vontade. É exatamente o que o Banco da Grécia não faz. Ele hesita, né, em enfrentar os interesses dos bancos comerciais. O governo Venizelos demora, então, a agir energicamente, né, no sentido de impor uma governança, né, do Banco da Grécia sobre o sistema financeiro grego. E em 29, em pleno ano da crise financeira internacional, o Banco Nacional da Grécia e outros bancos comerciais começam a construir grandes posições em títulos gregos conversíveis nos mercados internacionais, especulando contra o dracma. Ou seja, compravam títulos conversíveis e os convertiam, né, jogando mais dracma no mercado, né, especulando contra o dracma. Veja, isso é algo totalmente... Isso aumenta o processo de perda de reservas, né, e o Banco Central basicamente não faz nada, né? E essa foi um dos elementos, né, que não o principal, mas que também levou um aumento, aumentou a velocidade das perdas das reservas, como vocês vão ver um pouco mais à frente, né? Essa briga entre os interesses dos bancos comerciais e a necessidade de estruturação de um forte banco central grego. Bom, e agora chegamos aqui na crise cambial e moratória de 32. Bom, no ano de 28 e 29, o limite de gastos é excedido, ou seja, nós tínhamos um limite de gastos que foi imposto pelo Protocolo de Genebra, que já é ultrapassado em 500 milhões de dracmas. Bom, em 29 e 30, aí ele é totalmente estourado, né? Nós temos despesas aí de 18 bilhões de dracmas, ou seja, o dobro do permitido pelo protocolo. A crise de 29, obviamente, reduz os ingressos cambiais das exportações, que vêm originados das exportações, porque todo esse processo que se inicia com a recessão de 29, né, com a depressão de 29, reduz a demanda pelas exportações gregas, né? E nós temos também uma redução drástica dos superávites primários, que em 28 e 29 era basicamente de 1 bilhão de dracmas, né? Ele cai para apenas 33 milhões de dracmas em 31 e 32. Esse é o tiro mortal, né? Em setembro de 31, a Grã-Bretanha desvaloriza a libra esterlina e sai do padrão ouro, e provoca, então, uma corrida maior contra o dracma, que já havia sido iniciada pelos bancos comerciais. Jorge, mais uma inserção aí para você trazer alguma informação. Com a crise de 29, e a Grécia, evidentemente,
como nação fraca, fica muito mais enfraquecida. O que está acontecendo nesse momento em nível político e social dentro da Grécia? Então, exatamente, eu vou falar um pouco disso. Daqui a pouco eu vou entrar nisso. Há um aumento do desemprego. Eu vou falar um pouco disso, tá? Tá. Daqui a pouco. Bom, agora, veja que interessante, né? Que eu vou focar aqui no aspecto financeiro e depois eu vou entrar na economia real. Com todos os sinais já dados de que a conversibilidade tardia adotada pela Grécia, né? Porque ela adota em 27, então ela entra tarde. Todos esses indicadores de que já era hora de se abandonar essa convertibilidade, né? Ela seria efêmera, né? Dada a crise de 29, uma vez que a própria Grã-Bretanha já sai, a Grã-Bretanha é a grande moeda, né? Era o dólar da época, né? O governo grego insiste em mantê-la em meio a uma corrida contra o Drácula. Bom, todos vocês já sabem o que acontece quando existe uma corrida contra a sua moeda, né, e você mantém a cotação firme. Há uma perda forte de reservas. Isso é clássico, né? Então, nesse cenário, a Grécia perde, em uma semana, 3,5 milhões de libras esterlinas. Ou seja, mais da metade do que ele conseguiu levantar com aquele empréstimo de estabilização. Em uma semana. Os bancos comerciais continuam a apostar contra o dracma, comprando o que tinha no mercado, limpando o mercado de títulos conversíveis em ouro e transformando isso em ouro. E o que aumenta a fuga de capitais. Bom, ao invés de uma forma rápida acabar com essa conversibilidade, o que faz Venizelos? Procura sem sucesso novos empréstimos internacionais. E ele sai no mercado pedindo 50 milhões de dólares. Por que dólares agora? Porque o dólar, logo após a saída da libra esterlina do padrão ouro, é a única moeda conversível. E, ao mesmo tempo que ele pede mais recursos, veja a contradição, ele pede uma moratória do serviço de dívida por 5 anos. Bom, ninguém pede dinheiro novo para não pagar o velho, né? Jorge, mais uma. Você falou que podia te interromper, então eu estou interrompendo. Não, fique à vontade. Olha, quando você fala que o governo grego, na época, não abandona a conversibilidade, e você falou antes das semelhanças da Grécia com a Argentina, imediatamente eu lembrei do Plano Cavalo Plano na Cavalo. Argentina, né? Sim, Plano exatamente. Cavalo era pressionado a romper com a paridade, e ele dizia, não vá devaluar, não vá devaluar. A Argentina, hay uma moneda forte, aí foi. E nós vimos o filme. As histórias se repetem, né? Se repetem. Economicamente é muito. As regras econômicas, elas são universais. Essa que é a beleza da regra econômica, né? Ela tem uma dinâmica universal na história. Ela é diacrônica. Então, nós vamos encontrar vários exemplos desses fenômenos acontecendo em diversos períodos, em diversas regiões geográficas distintas. É verdade. O caso da Argentina é típico. Muito bem. Obviamente, num ambiente de crise, de depressão econômica pós-29, onde os países estão se fechando, aquele processo de globalização, né, que se inicia
ele é retraído, as economias se fecham. Era um ambiente pouco propício à concessão de novos empréstimos, ainda mais, né, com uma proposta de moratória de serviço da dívida. Né? Todo mundo sabe que quando você vai pedir um novo empréstimo, você fala, olha, eu peço, não, eu vou te pagar o velho, né? E vou rolar minha dívida. Não, não era bem isso que ele propunha. Então, por 8 longos e preciosos meses, o governo venezuelano tenta resistir à desvalorização do dracma, tomando medidas clássicas, né, típicas, aumenta a taxa de juros, reduz a oferta de moeda, depósitos compulsórios, aumenta os requisitos de depósitos compulsórios no Banco da Grécia, no Banco Central, etc. Uma série de medidas clássicas em meio a que cenário econômico? Cenário de crise econômica internacional pós-29. Então, uma medida retracionista, né, que aumenta vamos dizer assim, que reduz, digamos assim, o incentivo de crescimento, né, altamente contracionista em meio a um processo de desalavancagem internacional. Né? Bom, então, as reservas caem de 8 milhões de libras esterlinas em dezembro de 30 para aproximadamente meio milhão, 650 mil libras esterlinas em 32. Bom, acabou. A Grécia fica sem reservas para fazer frente às suas necessidades. Então, qual é a única saída nesta situação, onde não há mais fluxo financeiro de moeda forte? É a declaração de uma moratória unilateral, e isso é feito em 25 de abril de 1932. Jorge, a questão de geração de moeda forte na época, ela é originária basicamente da agricultura, ou você tem na história alguma outra fonte de moeda forte na época? Excelente pergunta. Basicamente, a agricultura é uva passa e tabaco. E tabaco vem logo após a conquista dos territórios da Macedônia. Né? Esses são os dois principais. E oliva também, né? Exportação de azeite de oliva também. Esses são os três. Tabaco, oliva, azeite de oliva aí? Não, e uva passa. Uva passa. Uva passa. Uva passa sempre foi tradicionalmente. Com a guerra, com a recuperação da Macedônia, aí nós temos o tabaco, que é principalmente cultivado por imigrantes da Anatólia, por gregos da Anatólia. E oliva, e depois nós temos aí, eu vou falar um pouco da economia real agora, acho que é o próximo. Agora só para complementar esse raciocínio, existiu, a menção histórica na época de algum fluxo eminentemente financeiro, de capital ou de investimento? Não, eu estava me referindo à produção local, interna de a geração comercial, de balança comercial. Mas o balanço financeiro tinha algum movimento? Sim. Era o principal, na verdade, né? Os empréstimos internacionais sempre foram a principal fonte de originação de moeda forte para a Grécia. Sempre. E por isso essa dependência e esse ciclo de defaults. Né? Essa incapacidade de gerar investimento direto suficiente, exportações suficientes para financiar, né, as suas necessidades de importação e investimentos.
Isso é claro, isso é patente. Então eu vou fazer mais uma ilustração provocativa. Na crise grega de 2012, que a gente tanto discutiu até aqui no ADT, você vê que quando a Alemanha, capitaneando, né, a comunidade europeia, diz para a Grécia que, vamos dizer, tem que entregar os dedos e os anéis, tem que entregar tudo e para os investidores e tudo, na verdade, a Alemanha estava repetindo algo que é um processo histórico. A Grécia, economicamente, parece, por esse relato, que não é da Grécia. Se não tiver um fluxo de capital externo permanente, ela colapsa. Sim. Esse é vamos dizer assim, um grande resumo, né, da história financeira grega em termos internacionais, né? Ela sempre foi dependente desde o primeiro empréstimo da independência, né, que foi concedido antes até da independência para financiar a guerra da independência, e isso gerou uma bola de neve, né? E está aí até hoje, né? Se você for ver a relação PIB-dívida da Grécia, deve estar na casa de mais de 180%, né? Está ali no número Isso já é resíduo, vamos dizer assim, da crise de 2012. Mas, na verdade, essa história grega de dependência financeira e de vulnerabilidade, ela só teve, eu não me lembro porque eu não estudei como você os períodos históricos, mas o recente, eu me lembro que quando a Grécia entrou no euro, aí sim teve uma forte alocação de investimentos na Grécia, e aí foi um momento de euforia, e eu diria que em muitos anos a Grécia experimentou um grande fluxo efetivo de investimento, infraestrutura, aeroporto, estrada, porto. Quer dizer, eu me lembro que eu estive na Grécia na época e a euforia dos gregos era grande, porque pela primeira vez, historicamente, eles estavam vendo o dinheiro vivo vindo e ser investido ali. Mas é só para ilustrar aqui quem está ouvindo como é essa história financeira da Grécia aí. Espero não estar atrapalhando. Não, sem problema nenhum. Sim, foram aquelas típicas, o que você se refere, foram as típicas transferências, né, feitas pela comunidade europeia, né, à Grécia, né, a título de investimento, etc., patrocinado principalmente por investimentos alemães, etc. E agora, isso trouxe uma dor de cabeça mais à frente, mas isso é um outro assunto. Mas, enfim, vamos lá. Mas é verdade, esse foi um dos poucos momentos que nós tivemos investimentos, um grande afluxo de investimento direto, né? Mas foi em função dessa integração e que, no final, era como se fosse a federalização da Grécia dentro da comunidade europeia, passando a ser um Estado federado, digamos assim, onde ela perde a moeda, né? Mas, enfim, isso é outro assunto. E aqui nós temos mais uma tabela que mostra que durante 27, 28 até 31, nós tivemos uma moeda estável, né? Em função da conversibilidade, né? Tanto na libra esterlina quanto no dólar. Em 32, com a saída da conversibilidade e a moratória, a explosão, então, das cotações, né, cambiais, né, do câmbio, né,
visivelmente do dólar americano, que ainda estava ainda era conversível, então basicamente ele dobra de valor. E aqui é um quadro que mostra a perda de reservas, né? Um acentuado processo de perda de reservas, do qual já falei. Bom, agora vamos falar um pouco. Eu vou voltar aqui para o que aconteceu logo após a crise cambial e a moratória, e falar um pouco da economia real, como ela reagiu, né? Bom, o novo ministro das Finanças, Kyriakos Varvaressos, desvaloriza a dracma em 62%. Né? Uma bela desvalorização, né? Controles cambiais são impostos, né? Isso é típico, né? Então se desvaloriza, impõe controle cambial, e o Banco Central adota medidas para controlar o crédito doméstico. Né? O Banco da Grécia torna-se, então, o Banco Central fornecedor exclusivo, consegue, então, com essas reformas, impor o seu papel de banco comercial, de banco central, perdão, de banco central, né? Um pouco tarde, né? Bem tarde, diga-se de passagem, mas, com isso, ele obriga os bancos comerciais a transferirem para o Banco Central todos os seus depósitos em moeda estrangeira. Então, ele centraliza as reservas, né? E os bancos comerciais recebem o equivalente em dracmas, né? É uma troca. Então, uma transferência de todo o resíduo de moeda estrangeira que estava na mão dos bancos comerciais passa agora para o Banco Central da Grécia, que torna-se o fornecedor exclusivo de câmbio. A centralização do câmbio, né? Típica. O comércio internacional grego, então, reduz-se em 61,5%. Vejam vocês. Então, todas aquelas exportações, né, que nós havíamos falado em função da recessão internacional, né, da depressão internacional causada pelo crack de 29, né, chega à Grécia. Então, em 32, nós temos uma redução do comércio internacional. A exportação de tabaco, passas e vinho cai mais de 50% entre 29 e 32. Então, não só eu não tenho fluxo financeiro de câmbio, como eu também não tenho geração de câmbio através das exportações. Então, seguindo aquela política de subsídio da importação, né, tarifas alfandegárias e cotas de importação são impostas, o governo venezuelano termina por implantar um elaborado e efetivo sistema de proteção e incentivo à produção doméstica. Jorge, mais Sim. uma interrupção ilustrativa, espero. Naquela época, se você considerar um momento externo muito difícil e que impactou no mundo todo da época, a Grécia tinha só essas fontes de geração de divisas, né? Exato. E não tinha... Quer dizer, com a Grande Depressão, o comércio global, a demanda caiu muito, caem as exportações e a Grécia perde divisas e fica também mais vulnerável ainda. Exato. Agora, se ela aumenta a sua vulnerabilidade externa com menos divisas, moeda forte, o que ela deixa de importar? O que a Grécia importava na época, você sabe? Boa pergunta. Antes do governo Venizelos, ela importava tudo. Durante o governo Venizelos, há um aumento, há um incentivo de produção, por exemplo, de trigo, de cereais. Por isso, esse programa de drenagem, incorporação de novas terras aráveis, no sentido de expandir a produção de alimentos.
Então, há um efeito da substituição de importação de alimentos. Tá? Há também todo incentivo à industrialização, com substituição da importação, de importações de bens industriais. Eu acho que eu vou falar isso. Deixa eu ver se fala aqui. Ó. É a política industrial. Ó, eu vou falar de fábricas. Então, felizmente, durante os anos desse último governo do Venizelos, essa política de incentivo de substituição das importações através de incentivos à criação de indústrias, etc., começa a surtir efeito. E as necessidades de importações para bens de consumo vão caindo. Tá? E isso eu acho que tem um impacto muito grande na forma com que a Grécia se recupera rapidamente dessa crise. Eu vou falar daqui a pouco. Tá? Acho que era o terceiro e quarto slide, eu vou falar sobre isso. Bom, então, voltando. A dívida externa grega totaliza basicamente $500 bilhão em abril de 32. Grande parte da dívida era constituída de títulos negociáveis pertencentes a residentes do Reino Unido. Varvareste, que é o ministro de Finanças da Grécia, consegue renegociar a dívida, limitando o serviço da dívida em 30% dos juros devidos. A redução dos pagamentos da dívida e do déficit da balança comercial, como eu acabei de falar, em função de todo aquele programa de substituição das importações, ofereceram condições para uma posterior recuperação. O Banco Central da Grécia consegue evitar o colapso da economia e do sistema financeiro, liberando crédito interno. Tá? O PIB recua 0,87% em 31 e 2,96% então menos de 1% em 31 e quase 3% em 32, que foi o ano da moratória. Mas reage positivamente em 33, tendo uma média anual de crescimento até 35 de 5,6% ao ano. Vejam que interessante. Os Estados Unidos, a Alemanha e a França têm perdas de PIB entre 20% e 30%, de 29 a 38. Então, a Grécia, apesar de frágil em termos externos, em função do seu pesado programa de investimentos e de substituição das importações, consegue, de uma certa forma, sair com poucas baixas desse período. É que Keynes era grego. O que é? Keynes era grego. John Maynard Keynes era grego, na verdade. Então, e a desvalorização do dracma em 62%, se eu não me engano, incentiva as exportações. Né? Então, a política industrial que foi implementada logo no início do governo Venizelos e a manutenção do crédito interno, né? Crédito em dracmas, interno, e as obras de infraestrutura produzem as condições para uma rápida recuperação. Ele consegue... Vocês lembram que ele tem um programa de infraestrutura bastante ambicioso. Ele, através de financiamentos internos, consegue manter essas obras de infraestrutura. Só que a recuperação chega tarde para Venizelos, que perde as eleições em novembro de 32, que é o auge da crise, onde nós temos uma perda de PIB de 32, de quase 3% do PIB. Né? E temos... Aconteceu com Clinton nos Estados Unidos, aconteceu com Venizelos. A economia derrotou ele. Nós temos, eu ia falar sobre como as exportações de tabaco caem num volume muito grande em 32, nós temos até um alto desemprego lá na Macedônia, de trabalhadores
que estão nessa indústria do tabaco, e em outras, por exemplo, na indústria de passas também. Então, isso gera um clima político bastante ruim. Tá? Jorge, é interessante comentar esse fato porque o grande celeiro eleitoral do Venizelos estava ali na produção de tabaco, na produção de passas, e quando essa quebra ocorre, essa população, a maioria microasiática, ela acaba revertendo o seu voto, né? Então, esse foi o problema, porque houve uma coincidência ali entre o pico da crise, né, e as eleições gregas, que acontecem no final de 32. Mas os fundamentos das políticas de Venizelos, de industrialização e de obras de infraestrutura, continuaram a produzir resultados positivos, né? A política de substituição das importações é intensificada. No novo governo, 537 fábricas são construídas, 537. Em 1937, a produção industrial subiu 79, quase 80% em relação ao nível de 28. Ou seja, a produção industrial grega, em 9 anos, ou quase 10 anos, sobe 80%. Então, interessante o que ocorre na Grécia. Nós temos, o que na verdade derrubou Venizelos foi uma forte crise cambial, né? E uma retração momentânea, né? Da principal indústria, né? Empregadora de mão de obra, que é tabaco e passas, né? E isso gera uma situação política, né? Um PIB negativo, né? Naquele ano de 32. Isso gera e traz resultados políticos, mais uma vez, né? No momento crucial, né? A história se repete, Venizelos perde as eleições. E aqui eu tenho uma tabela para vocês do que acontece na economia real, de 28 a 38. Veja, a produção de eletricidade mais do que triplica, ela quase quadruplica nos 10 anos posteriores, né, entre 28 e 38. A produção de cimento duplica. A produção de fios, né, de algodão, ela duplica. A produção de tecidos cresce 50% ou mais, né, quase 60%. E o PIB per capita sai de 300 para mais de... Aqui está. E vai para 370 dólares, né? Per capita de 32, sai de 286 dólares, ou 287 dólares de 32, para 363 dólares de 38. Então, apesar de uma crise onde você tem, né, veja aqui o PIB per capita, né, saindo de 306, caindo para 299 e depois para 286, há uma rápida e franca recuperação nos anos seguintes. Então, se as eleições tivessem caído em 33 ou em 34, provavelmente, né, o Venizelos teria ganho as eleições. Bom, e aqui algumas referências, né, aos interessados, que podem ser consultados, né? É daqui que eu extraí grande parte das tabelas e das informações, enfim. Bom, e com isso eu deixo aberto aqui para perguntas, né? Podemos abrir aqui.